Se você já passou pela sensação de ser rejeitado, de investir em relacionamentos que não dão em nada ou de se sentir invisível para as mulheres, hoje vamos mudar esse cenário. Vou compartilhar dicas práticas e valiosas para que você finalmente entenda o que realmente desperta o desejo feminino e como usar isso a seu favor sem cair em promessas vazias que não levam a lugar algum. Antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com aquele amigo que já sofreu humilhações desnecessárias ou vive fazendo esforços que não trazem resultados. Preparado? Então fique comigo até o fim, porque no final vou te dar conselhos poderosos para que você deixe de ser feito de bobo e comece a ser a melhor versão de si mesmo. Quando falamos em atrair uma mulher, o primeiro ponto é entender que não se trata apenas de ter um corpo sarado ou um rostinho bonito. Embora a aparência ajude a abrir portas, o que realmente mantém o interesse e a atenção de uma mulher é a sua postura mental, a sua energia e a sua maneira de se posicionar no mundo. O problema de muitos homens é acreditar que basta exibir status ou bens materiais, mas acabam ignorando o que elas buscam no nível psicológico e emocional. Lembre-se, as mulheres enxergam muito além da casca. Elas se conectam com sua forma de enxergar a vida, com a convicção que você tem nos seus ideais. Se você se mostra inseguro, cheio de carências, implorando por validação, não há corpo sarado que resolva essa lacuna. Por outro lado, se você tem um propósito, mostra autoconfiança genuína e não demonstra medo de se expressar de forma autêntica, a admiração cresce. Então, entender a psicologia da atração implica perceber que o desejo feminino é ativado por fatores como segurança, mistério, senso de humor e a capacidade de deixá-la curiosa sobre você. Se você ignora isso e foca só em impressioná-la com dados ou vantagens superficiais, pode até ter uma atenção inicial, mas não vai construir nada sólido. Portanto, comece a trabalhar a mente, a ter objetivos claros e a encarar cada interação como uma troca genuína, em vez de um terreno onde você precisa provar o seu valor a qualquer custo. Um dos erros clássicos dos homens que não entendem de sedução é se posicionar de forma encolhida ou demasiadamente ansiosa. A linguagem corporal fala muito mais do que suas palavras. Se você vive com ombros caídos, olhar no chão e movimentos nervosos, ela percebe que você não está seguro de si mesmo. Por outro lado, se você fica com o peito estufado demais, em uma postura exagerada de macho alfa, pode parecer arrogante ou forçado. O ideal é encontrar o equilíbrio, coluna reta, mas sem rigidez, ao andar, movimentos firmes, mas sem pressa ou agitação. Em uma conversa, manter os braços descruzados, demonstrando abertura, e olhar nos olhos dela, sem encarar de forma agressiva, transmite uma energia de calma e presença. Muita gente ignora esse aspecto e tenta vencer as conversas na base de argumentos e frases ensaiadas, mas a mulher está atenta ao seu corpo para ver se você confia no que diz. Se ela te vê mexendo o pé impacientemente ou desviando o olhar a cada pergunta, interpreta como fraqueza ou como se você tivesse algo a esconder. Portanto, trabalhe sua postura e respiração antes de qualquer abordagem. Desse modo, você projeta uma aura de domínio tranquilo, fazendo com que a mulher se sinta instigada a conhecer mais sobre quem você realmente é. E lembre-se, não caia no exagero de querer bancar o valentão, porque isso também afasta, mostrando insegurança mascarada. Seja natural, mas mantenha a espinha dorsal da confiança sempre presente. Poucas coisas são tão poderosas na sedução quanto o contato visual. É ali que começa a verdadeira troca de energia, muito antes de qualquer palavra ou toque. Se você desvia toda hora o olhar, passa a impressão de inseguro ou desinteressado. Se encara de forma intensa demais, pode deixá-la desconfortável. A sacada é sustentar alguns segundos de olhar firme, mas sereno, que demonstre estou aqui, te vejo e estou confiante. Esse ato singelo pode disparar na mulher a sensação de arrepio, pois percebe que você não se assusta em mostrar interesse, nem se descontrola ao receber a atenção dela. E se quiser elevar ainda mais o clima, use o jogo de olhos. Olhe para ela, sorria levemente, depois desvie um pouquinho e volte a olhar de novo. Isso cria um vai e vem que, se acompanhado de um sorriso de canto de boca, produz uma tensão sexual sutil. Claro, respeite o ambiente. Se estiverem em uma festa lotada, não tente encará-la o tempo todo porque pode parecer perseguição, mas se estiverem numa conversa mais íntima, mantenha esse contato visual que comunica muita coisa sem precisar de palavras. Outra dica: quando a conversa estiver fluindo, incline-se ligeiramente para frente ao falar, mostrando que está interessado, mas sem invadir o espaço pessoal dela. Esse balance do olhar, distância e sorriso cria uma primeira impressão que pode ser determinante para ela querer continuar trocando ideia ou fugir ao menor pretexto. Então, não subestime o poder de algo tão simples e tão vital: saber olhar nos olhos de maneira confiante. Aqui entra um ponto delicado: o toque. Muitos homens pecam pela pressa, querendo já abraçar, segurar pela cintura ou encostar em lugares íntimos sem sequer ter criado um clima.
O toque precisa ser introduzido devagar e de forma estratégica. Um roçar de mão quando você vai pegar algo perto dela, um leve toque no ombro para enfatizar um ponto da conversa, ou um cumprimento que dura um segundo a mais podem dizer muito sem parecer forçado. Se ela recua ou demonstra desconforto, respeite. Mas se ela permanece, sorri ou até retribui com outro contato, é sinal de que está receptiva. O problema é que muitos homens acham que, só porque trocaram 2 sorrisos, já podem avançar para carícias mais ousadas. Vá com calma. Se o ambiente for propício e a conversa sugerir algo mais próximo, aumente gradualmente o grau de toque. Segure a mão por uns instantes enquanto fala algo engraçado, ou coloque a mão na parte de cima das costas quando passam por um lugar cheio de gente, como forma de conduzi-la. Tudo isso cria uma ponte de intimidade, mas sem invadir o espaço dela brutalmente. Se ela sentir segurança nesse toque sutil, provavelmente estará mais aberta a algo mais íntimo no momento certo. Errar aqui significa passar por um invasor desrespeitoso ou, ao contrário, nunca usar e acabar na famosa zona de amigo por não demonstrar interesse. Então, seja firme, mas sensível, e leia os sinais que ela te dá, pois cada mulher tem seu ritmo e é fundamental respeitá-lo. Não adianta nada ter boa aparência ou confiança corporal se você falar de modo inseguro, com a voz trêmula ou muito acelerada. A voz transmite quem você é por dentro. Se você fala baixo e sem firmeza, ela percebe que você duvida de si mesmo. Por outro lado, se grita ou é muito brusco, pode parecer agressivo e fora de controle. Então, o ponto de equilíbrio é falar com uma entonação tranquila, porém firme, como alguém que sabe o que diz e não precisa de permissão para se expressar. Em ambientes mais barulhentos, aproxime o rosto do dela em vez de elevar o volume exageradamente. Esse movimento de chegar perto e falar mais baixo produz um efeito de cumplicidade, como se vocês compartilhassem um segredo, e isso cria uma tensão gostosa. Lembre-se de inserir pausas leves ao falar. Não dispare informações como uma metralhadora, dê espaço para ela reagir, para o olhar acontecer. Use essa pausa também como ferramenta de mistério, algo que a faz pensar ele não está nervoso, sabe exatamente o que quer dizer. E se tiver humor, melhor ainda. Um leve sorriso enquanto fala revela autoconfiança descontraída, bem longe daquele ar de arrogância ou de desespero. Se você mantiver esse tom de voz com consistência, ela enxerga em você uma masculinidade tranquila, que não precisa provar nada, e isso é extremamente atraente para a maioria das mulheres. Geralmente, os homens que mais fracassam na sedução são aqueles que falam demais sobre si, revelando até a cor da meia que usavam no 3º ano do ensino médio, ou os que nada dizem e parecem desinteressantes. O que você precisa é dar pequenas doses sobre sua vida, suas histórias e projetos, sem nunca esgotar o assunto. Deixe que ela pergunte para saber mais, pois isso mostra que está interessada de verdade. Se você entrega tudo de bandeja, perde o encanto. Se não diz nada, ela acha que você é vazio ou desinteressante. O segredo está em criar uma camada de mistério, mostrando alguns lados seus, mas não todos. Se ela perguntar de forma curiosa, conte o básico e insinue que existem mais detalhes que poderá revelar com o tempo. Esse movimento faz parte da psicologia feminina. Elas gostam de descobrir, de se sentir investigando algo valioso. Se você se mostra totalmente disponível e com a vida escancarada, ela pode curtir a atenção no começo, mas com o tempo o interesse morre. Por outro lado, se percebe que há ainda mais facetas suas para explorar, tende a ficar mais presa a você, com aquela sensação de quero desvendar completamente esse homem. Mas cuidado para não fingir ser o que não é, nem cair em mentiras para se mostrar interessante. Basta entender que mistério não é inventar histórias, mas sim saber revelar apenas o suficiente para atiçar a curiosidade. Essa tática mantém viva a chama do quero te conhecer mais e mais, elemento essencial para a sedução. Muitos homens caem na famosa friendzone sem nem perceber. Eles acreditam que ser excessivamente bonzinho, disponível 24 horas e evitar qualquer insinuação de interesse físico vai fazer com que ela os valorize por seu caráter. Só que esquecem de mostrar o lado masculino e firme que desperta o desejo, e acabam se tornando um grande amigo para ela. Outro erro mortal é reclamar da vida ou falar mal de ex-namoradas e relacionamentos passados, fazendo com que ela ache que você ainda é preso a rancores ou dramas. Também, focar só em assuntos sem graça ou se mostrar sem ambição não ajuda. Lembre-se de que a atração feminina está ligada à perspectiva de ter ao lado alguém que agregue, que inspire, não só alguém que súplica por migalhas de atenção. Se você não solta sinais de que a enxerga de forma diferente, seja com toque, olhares ou elogios pontuais, ela pode achar que você só quer amizade. E se não demonstra masculinidade, corre o risco de se tornar aquele ombro amigo a quem ela recorre quando quer desabafar, mas que jamais vê como um possível parceiro. Então, cuidado com a armadilha de ser o conselheiro amoroso que, no fim, se apaixona e sofre. Se quer evitar isso, mostre desde cedo intenção, sem ser invasivo.
E jamais confunda ser atencioso com se anular para agradar. Homens que se rebaixam acreditando que isso gera simpatia acabam perdendo o respeito e a atração que poderiam conquistar de outras formas. Parece contraditório, mas um toque de indiferença bem dosada pode ser sua grande aliada. Quando você se mostra gentil e interessado, mas não desesperado, ela entende que você é um cara de valor, que tem opções e não está implorando por migalhas de atenção. Isso cria nela a sensação de que talvez precise se esforçar um pouco para te ter. Se você se mostra sempre disponível, sem nada para fazer a não ser ficar com ela, acaba parecendo que não tem vida própria, e isso mata o interesse. Por outro lado, ser indiferente demais, não mandando mensagem nunca ou fingindo que ela não existe, pode fazê-la achar que você não tem o menor interesse, e aí a situação afunda. Então, encontre o equilíbrio. Mantenha contato, mas sem respostas imediatas a tudo, fale com entusiasmo, mas sem parecer que ela é sua única esperança de felicidade. Demonstre que gosta da companhia dela, mas também tem seus hobbies, seus amigos, seus projetos. Assim, ela sente que existe espaço para ela entrar na sua vida, mas que você não vai entregar sua agenda e alma só porque ela sorriu. Esse posicionamento gera sensação de desafio, e mulheres gostam de desafios saudáveis, pois indica que você não é fraco e que não vive para agradar. Então, se quer acender a faísca do desejo, aprenda a dizer não quando algo não for de seu agrado, tenha suas ocupações e jamais cancele toda a sua rotina para vê-la por capricho. Ao notar essa postura, ela se sente motivada a conquistar mais espaço na sua vida, e a tensão entre vocês aumenta. Você pode deixar a conversa mais picante sem cair na vulgaridade? Sim, e é aqui que entra o doble sentido. Se perceber que ela está aberta, solte frases que possam ser interpretadas de mais de uma maneira, mas que, por si mesmas, não sejam explícitas. Se ela rir ou entrar no clima, significa que está curtindo. Se ficar sem graça ou incomodada, recue. O problema é exagerar e soltar piadinhas sexuais sem ter contexto ou conexão, o que soa forçado e afasta. O ideal é manter a conversa num tom normal e, quando surgir a oportunidade, dar uma pitada de malícia discreta, olhando nos olhos dela para ver a reação. Se ela morder o lábio, desviar o olhar sorrindo ou retribuir com outra brincadeira, é sinal de que aprova. Isso gera aquela eletricidade que faz o coração acelerar. Mas cuidado, se perceber resistência ou desconforto, o melhor é retornar a um tema neutro, evitando que o clima esfrie completamente. Esse jogo de insinuações funciona bem quando sustentado por tudo que falamos antes: um bom contato visual, linguagem corporal confiante, alternância entre mostrar interesse e manter certo mistério, e assim por diante. Se você se apoia apenas em duplo sentido, sem base, ela pode te achar um piadista bobo. Então, use com parcimônia e inteligência, sempre de olho na reciprocidade. Às vezes, há homens que fazem tudo direitinho. Olham nos olhos, tocam de leve, conversam com humor, mas não dão o passo para algo mais. Ficam esperando que ela tome a iniciativa, mas nem sempre isso acontece. Então, quando notar que ela corresponde, rindo e se aproximando, pode chegar a hora de avançar. Se ela mantém a proximidade física, não recua no toque e até te lança olhares mais demorados, esse é o sinal de que está pronta para um contato mais íntimo. Mas não se apresse. Convém esperar o momento em que vocês estejam num ambiente propício, sem tanta gente por perto, ou quando a conversa atinge um ponto de maior cumplicidade. Então, um beijo pode ser o passo natural, ou até mesmo convidá-la para um lugar mais reservado. O problema é quando você acha que já é hora e, sem contexto, simplesmente tenta forçar algo. Se ela percebe que foi abrupto, pode recuar e o encanto se perder. Então, sinta o clima. Se o silêncio surge e ela não se afasta, se os olhares se cruzam e há sorrisos, arrisque. Se der certo, ótimo. Se não, mantenha calma e volte à conversa sem drama. Esse controle da situação revela maturidade e evita que um não momentâneo vire um nunca mais por você ter agido como um desesperado. Se tudo fluir e vocês se conectarem fisicamente, continue aplicando o que falamos sobre ritmo, variação de intensidade e atenção aos sinais dela. Assim, a experiência não será apenas algo passageiro, mas algo que a faz querer repetir. Se tem algo que muita gente erra, é não notar os sinais que a mulher emite quando está pronta para ir além. Ela pode começar a elogiar seu perfume, se aproximar mais, olhar diretamente para sua boca enquanto fala, jogar indiretas sobre gostos pessoais íntimos ou até mesmo perguntar sobre seus planos para mais tarde. Se você ignora, perde a oportunidade de criar um momento único. Se apressa demais, estraga tudo. A reação correta é mostrar que você também percebeu esse clima, mas não precisa se jogar como um louco. Simplesmente, sorria ao notar um desses sinais, aproxime-se um pouco mais, e veja se ela permanece ou se afasta. Caso ela fique, é a permissão sutil para um avanço maior, que pode ser um toque prolongado na cintura ou no rosto, um convite para saírem dali ou algo mais direto, dependendo do contexto.
O problema é confundir empolgação com ela deve querer tudo agora e passar do limite. Nunca esqueça de manter a leitura de linguagem corporal e, se em qualquer momento ela der sinais de desconforto, respeite. A forma madura de lidar com isso demonstra que você não é um iniciante atrapalhado, mas um homem que sabe entender o ritmo feminino. E se, porventura, ela estiver apenas jogando charme sem intenção real, você também não se abala, segue seguro de si, pois reconhece que não é sua responsabilidade consertar as indecisões dela. Essa tranquilidade, aliás, a faz ver que você é muito mais que um rostinho ou um papo. É alguém que não clama por aprovação e tem limites bem estabelecidos. No final das contas, de nada adianta conquistas rápidas se você não cria uma experiência inesquecível. Fazer uma mulher se sentir atraída em um momento pode até ser fácil, mas mantê-la querendo mais, buscando te reencontrar, é outra história. Isso depende de tudo que falamos: criar mistério, ter confiança, ler os sinais, tocar de forma sutil, modular a voz com firmeza e carinho, gerenciar o ritmo e, por fim, se realmente rolar algo físico, garantir que seja algo que a deixe impressionada com sua atenção aos detalhes. Isso não significa ser um ator de filme adulto, mas sim ser dedicado ao prazer de ambos, alternar momentos intensos e suaves, se preocupar em agradar sem se rebaixar. É a combinação de respeito, segurança, criatividade e calor que faz ela sair do encontro pensando: nossa, eu quero mais disso na minha vida. E quando você consegue essa impressão, tenha certeza de que ela não vai se contentar apenas com uma experiência isolada. Você se torna o cara que foge da mesmice e que sabe conduzir uma relação de forma equilibrada, sem cair em esforços que não trazem frutos ou que te reduzam a um bajulador. Em essência, você vira o prêmio, pois enxerga valor em si mesmo e projeta isso em cada atitude. Se seguir essas dicas passo a passo, observará uma mudança radical. Deixará de ser ignorado para ser o homem que as mulheres lembram, comentam com as amigas e querem ver de novo. E nada de cair em promessas falsas ou se submeter a joguinhos infantis. Em vez disso, use essas estratégias de forma honesta, desenvolva seu potencial e colha os resultados de uma presença marcante, que deixa qualquer uma com a sensação de que você é diferente, um homem que realmente sabe acender a chama do desejo. Espero que essas dicas tenham expandido sua visão de como criar tensão, interesse e desejo em uma mulher de forma saudável e verdadeira. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que merece sair do ciclo de fracassos e humilhações. Me conta aqui nos comentários qual dessas estratégias você vai aplicar primeiro, ou qual foi a sua experiência com alguns desses tópicos. Lembre-se de que seduzir não é enganar ou manipular, é despertar o lado mais humano, físico e emocional de quem está ao seu lado, de forma que ambos desfrutem e se beneficiem. Se um dia você se sentiu usado ou sem valor, saiba que essa postura nova, confiante e consciente pode mudar tudo, desde a primeira troca de olhares até um relacionamento duradouro. Então, tome para si a responsabilidade de crescer, trabalhar sua autoestima e aplicar essas técnicas com respeito e inteligência. Fazendo isso, tenha certeza de que o resultado será não só conquistar o interesse imediato, mas também ser lembrado como um homem marcante, aquele que consegue acender a fogueira interna e, assim, transformar meros encontros em experiências memoráveis e cheias de intensidade. Nos vemos no próximo vídeo.